Olá, queridas ovelhas de Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Vou fazer um vídeo sem som hoje, porque é domingo de manhã ainda e tem algumas pessoas em casa que ainda estão dormindo. Então, respeito a elas, vou fazer. Tô até falando mais baixo aqui hoje, mas a respeito ao povo de Deus também, lógico, não poderia de fazer o vídeo. Amém? Então hoje o vídeo vai ser um pouco mais curto, mas creio que Deus dará graça do mesmo jeito. Creio que Deus derramará do poder, do convencimento. Amém? Vamos começar orando então. Nesse domingo de manhã, onde a palavra de Deus me foi concedida. E o tema desta palavra é: a existência da fraqueza em nosso ser nos torna mais fortes. Amém? Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, Deus de amor, de bondade e de misericórdia, eis-me aqui nesta manhã. Eis aqui o teu povo nesta manhã, Senhor, ao qual declaramos que só o Senhor é o Deus, aquele que fala, aquele que cumpre suas promessas, aquele que está vivo, e nisso acreditamos. Pai, te peço que fale aos corações nesta manhã, que não nos deixe estarmos em nosso lar confundidos com esta palavra, mas dai-nos, Senhor, o conhecimento do teu Espírito, dai-nos o conhecimento da tua palavra, que o teu Espírito vivifique esta palavra em nosso ser, para que venhamos, para que aprendamos e para que façamos a tua vontade. Pai querido e Pai amado, desde já também lhe peço, abençoe este domingo de manhã, abençoe este domingo, abençoa, Senhor, o domingo dessas pessoas que veem este vídeo, que estão acompanhando, que estão querendo, sedentos, ouvir a tua palavra. Abençoa-os, derrama chuva de bênção, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Encha minha boca, Senhor, encha minha boca com o poder da tua palavra, e aqui estou disposto a fazer o que tu ordenou. Aqui estou disposto a ganhar mais vidas, mais almas para o reino dos céus. Então fala conosco, Senhor, porque é através da tua palavra que nos corrigimos e que nos atentamos para o que precisamos. Nos atentamos a corrigir em nós as nossas falhas, os nossos erros. Aprendemos a viver através da tua palavra, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, eu oro, peço e agradeço. Obrigado. Amém. Meus irmãos, neste domingo de manhã, esse tema ao qual eu pus, a existência da fraqueza em nosso ser nos torna mais fortes, é um tema ao qual em um período difícil da minha vida. Por quê? Porque para o ser humano, fraqueza é fraqueza, não é sinal de força. Na mente do ser humano, ser fraco
em algum aspecto da vida, em alguma área da vida, não é sinal de força, não é sinal de ser melhor, mas conforme o decorrer da palavra, vocês vão entender o porquê que Deus colocou este tema e me deu esta palavra. Amém? Que o Espírito Santo possa falar muito aos vossos corações. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, diz assim: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Meu irmão, aqui em Deuteronômio, o que o Espírito Santo colocou no meu coração é o seguinte: quando ele fala sede fortes e corajosos, é porque Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que a nossa estrutura veio do pó e do barro. Então ele conhece a nossa fraqueza. Mas apesar de sermos fracos, não significa que devemos agir com fraqueza. Apesar de não termos capacidade, não devemos agir como se não houvesse capacidade em nós. Você consegue entender a diferença dessas coisas? Porque existem vários tipos de força. Mas deixa eu te explicar aqui dentro da palavra: sede fortes e corajosos, não temais ou não tenham medo, nem vos atemorizeis diante deles, ou seja, diante dos inimigos. Aqui é Deus falando com Moisés. E logo em seguida Deus fala as mesmas coisas para Josué. Só que o engraçado aqui é que apesar de Deus conhecer a nossa fraqueza, Ele manda a gente fazer algo que parece impossível. Mas olha que engraçado, desde quando Deus manda a gente fazer algo que Ele mesmo já não tenha tomado providência para que façamos? Sendo que Ele mesmo já decretou vitória. E olha onde está a força desta palavra. Não é quando Deus manda ir ser forte e corajoso, não. Olha a maior força que podemos receber dessa palavra. Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Meus irmãos, na caminhada da nossa vida, na fraqueza da nossa carne por muitas vezes, quando nos desempenhamos, projetamos para fazer algo, a gente não percebe, mas por nossa capacidade humana, seríamos totalmente
destruídos por não dar certo um projeto, por não dar certo um plano que fazemos. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam e amam a Deus. Quando você coloca Deus no começo dos seus projetos, o final será extraordinário. Quando você consagra a Deus sua vida e seus projetos, o final dessas coisas é extraordinário. Exemplos dos homens que consagraram as vossas vidas, que santificaram-se a Deus. Homens da Bíblia. E apesar do fim deles parecerem horrendos, qual foi a glória que eles ganharam? E de quem eles ganharam? Dá para entender? Somos fracos para aprendermos a ser fortes de maneira inteligente, de maneira sábia. E nos nossos projetos, nas nossas conquistas, a gente tem que perceber, a gente tem que agradecer mais a Deus. Porque é Ele que tem ido conosco, é Ele que não tem nos desamparado, como diz a palavra. É a maior força que o ser humano pode receber. Segunda Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5 ao 15, onde diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opere a morte, mas em vós opere a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus.
Olha o que Paulo está escrevendo aos Coríntios aqui na sua carta. Que em nós só existe fraqueza. O nosso corpo, o nosso pensar, o nosso jeito de agir. Só existe fraqueza, irmão. Só existe fracasso. Mas olha o que Paulo descreve. Que como Cristo morreu, também somos entregues à morte todo dia. Mas como Cristo ressuscitou, aquele que ressuscitou a Cristo, também nos ressuscitará naquele grande dia. Olha que força extraordinária. Olha que poder extraordinário, meu irmão. A força não está em nós, a força está nele, em Cristo. Porque quando falamos aqui, não falamos de nós mesmos. A excelência não provém de nós mesmos. O poder não provém de nós mesmos. Lógico que temos que ter comunhão com Cristo, comunhão com Deus, fazer as coisas certas, para que o poder de Deus se manifeste em nós através da graça. Para que possamos levar o Evangelho, para que possamos curar pessoas, para que possamos manifestar o poder de Deus na vida das pessoas, dar frutos do Espírito, convencer a pessoa do pecado, da iniquidade, da morte, convencer a pessoa da justiça. E isso quem faz através de nós, e isso é o Espírito Santo. Mas se não termos uma vida, um regulamento, uma ordem, não colocarmos a nossa vida debaixo das ordens de Cristo, nos tornamos cada dia mais fracos, mais necessitados de algo, mais desobedientes, mais caóticos. E o Espírito Santo habita em coisas assim? O Espírito Santo, que eu saiba, habita em templos limpos, ordenados. E o templo que eu estou falando é isso aqui, ó, o coração, sua intenção, seu modo de viver, o modo de agradar a Deus. Então a força maior que podemos receber provém dele. Porque se não fosse nem pela força de Cristo, a graça de Cristo, o poder de Cristo, a autoridade de Cristo, nós não falaríamos nem da palavra. Nós não pregaríamos nem a palavra. Porque é o Espírito Santo que conduz a mente do homem, a boca do homem, é Ele que guia, Ele que fala, Ele que traz em nós um modo de expressar, um modo de falar. Lógico que há também pessoas descoordenadas, fracas e sem Cristo, falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres da lei, que visam o conhecimento que tem da palavra para benefícios próprios.
usurpando do povo, usurpando da igreja. Mas também há homens verdadeiros, homens que, apesar de serem fracos, se levantam e vão à luta. Eu não falo a luta contra a carne e contra o sangue, não. É contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Pessoas que vão até as favelas pregar o evangelho, com medo de serem baleadas. Pessoas que vão a lugares que ninguém quer chegar perto, porque há uma leva, há uma grande quantidade de pessoas que passam fome, que mendigam, que andam suja, que cheiram mal. Há coisas deste tipo. Mas apesar das suas fraquezas, não se fazem de fraco. A palavra de Deus diz o seguinte: irmão, não fale de você mesmo mais do que você é, mas seja moderado, seja verdadeiro naquilo que tu fala sobre você mesmo. Porém, também não se diminua. Fale exatamente o que você é, vive exatamente o que você é. Uma nova criatura em Cristo. E muitas pessoas, minha estrutura é fraca, Deus conhece. Eu não vou pregar a palavra porque eu errei, porque eu pequei, porque isso, porque aquilo. Irmãos, até esses dias eu estava com esse pensamento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você está fraco hoje? Então vai atrás da força. Procura Cristo. Se entrega aos pés de Cristo. Corrige as suas ações erradas. Corrige o pecado que você tem feito. Para de se vitimizar. Sou muito fraco, sou muito pobre, sou muito inútil. Se é Deus quem te capacita. E quando você não busca a Deus para ser capacitado, você está negligenciando uma ordem de Deus. Você está negligenciando a si mesmo, porque Deus te criou para que vá e deis frutos. Sede fortes e corajosos, não temais. Deus está te preparando, Deus está te fortificando. Mas por muitas vezes, eu não vou, porque isso, porque aquilo. Irmão, para de vitimismo. Levanta. Você caiu hoje, pecou hoje. Levanta. Busca se corrigir. Quebra esse protocolo do pecado. Quebra essas correntes que te aprisionam. Toma uma atitude. Mas não tem força. Irmão, o que importa é o primeiro passo. É você dar o primeiro passo em busca a se corrigir. E Deus, vendo o seu esforço, Ele te ajudará. Porque quem sabe dos projetos que Deus tem para você é só Ele. Se Deus acredita em você, se Deus te capacita, por que você mesmo não acredita em você? Você, porventura, é maior do que Deus?
Você porventura é mais sábio do que Deus? Você porventura viu o seu fim ou o seu começo? Porém Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele te formou, Ele te viu ainda informe no ventre de sua mãe. Ele viu o fim dos seus dias. Ele viu os projetos, as coisas que você deseja. Você talvez não conheça nem o que você quer hoje. Não conheça nem os projetos que vão surgir, mas Deus já sabe. Você vê um Deus tão extraordinário assim e você com medo? Se é Deus quem vai contigo, irmão, sacode a poeira. Levanta, vai pregar o evangelho. Vai ler a palavra de Deus, vai buscar entender. E isso não é para tua autograndeza, não. Não é para tua glória, não. É para a glória de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sendo para a glória de Deus, um dia eu me perguntei assim, mas será que eu fazendo tudo para Deus, eu indo e fazendo as coisas para Deus, pregando o evangelho, eu não ganho nada em troca? Irmão, o evangelho não é troca. O evangelho é doar de si para o teu próximo, para os teus irmãos. E Deus do alto céu te recompensa, mas não faça querendo já a recompensa. Faça por amor, por dedicação. Porque nisso, irmão, eu estou pregando aqui hoje e tudo que eu quero e tudo que eu peço a Deus é que vidas sejam salvas. Sabe por quê? Quando você começa a fazer as coisas para Deus, quando você começa a buscar as coisas de Deus, Deus cria dentro de você um amor tão grande. Deus começa a tirar mais de nós e colocar mais dele. E aí começamos a entender as coisas de Deus. Aí começamos a sentir o amor que Deus sente. Começamos a nos sentir fortes, mesmo sabendo que somos fracos. Hoje eu tenho o prazer de falar, eu não ganho nada com isso. Eu não ganho nada levando o evangelho em questão financeira, em questão talvez moral, ou esses tipos de coisa que o homem espera a recompensa. Mas, meu irmão, eu ganho uma coisa muito melhor. Eu ganho uma comunhão com Cristo, uma comunhão com Jesus que eu vou te falar. Meu irmão, é saber que você está em paz. Simplesmente porque você cumpriu mais um dia o propósito que Deus determinou para você. Meu irmão, a paz que isso traz dentro do coração. A presença de Cristo te envolvendo, a presença do Espírito Santo tomando conta do ambiente, do lugar, do teu coração, da tua mente. Você vendo a sua vida sendo transformada constantemente, diariamente. Você amando aquilo que você faz. Você amando mais as pessoas do que a si mesmo. Olhando mais as necessidades dos outros do que a sua própria. Porque quando fazemos o contrário, isso se torna egoísmo. Pense nisso, reflita nisso.
Em 2 Coríntios 12, versículo 9. Diz assim, ó. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 9. Olha o que Paulo está escrevendo, exatamente sobre o que estamos conversando. Jesus disse a Paulo: a minha graça te basta. Está com espinho na carne? Quer que eu tire? Não. Deus não vai tirar sua fraqueza. Mas a fraqueza que eu falo, meu irmão, não é a fraqueza de pecar, não. A fraqueza que eu falo, a fraqueza interior, a fraqueza da carne. Sabe por quê? Se Deus viesse e tirasse toda a tua fraqueza para te tornar uma pessoa forte em todos os aspectos, você automaticamente se tornaria uma pessoa soberba. Mas a fraqueza existe em nós para que reconheçamos que precisamos uns dos outros. E isso é comunhão. A fraqueza existe em nós para que vejamos que somos seres humanos e não somos super-heróis. O único herói que existiu e existirá para sempre se chama Jesus Cristo. Jesus não vem e não tira a tua fraqueza, mas Ele te dá poder para que você lute contra a tua fraqueza. E isso vai te deixando mais forte. E isso vai trazendo em você uma força, um vigor. É a mesma coisa daquela pessoa que trabalha o mês inteiro e no final do mês recebe seu salário. Você olha para aquele salário e fala: nossa, eu batalhei, eu lutei por isso. Mas agora a pessoa que recebe sem ter trabalhado, você pode ver o dinheiro dela num piscar de olhos vai, e parece que nada daquilo você aproveita. Parece que você acaba não tendo prazer naquele dinheiro. Você desvaloriza, porque sabe que no próximo mês vai vir de qualquer jeito, vai vir do mesmo jeito. Mas aqueles que trabalham, aqueles que dão o seu melhor, no final do mês, quando o dinheiro vem, meu irmão, você sabe cada centavo com que você tem que gastar, as contas que você tem que pagar, o que vai sobrar, o que você tem que fazer a mais para melhorar, para ganhar mais. E isso é Cristo te capacitando. E é a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. O que ele falou: a minha graça te basta. Isso é Cristo falando para Paulo. Porque o poder por muitas vezes é demonstrado como força. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. De
de boa vontade, pois mais, aí é que é Paulo escrevendo, de boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Deus. Nem as pessoas chegarem em você e dizer assim, você é o cara, você é a mulher de Deus, você é isso, você é aquilo, sabe? Aí o ego da pessoa começa a inchar, a inflamar. A pessoa se sente toda pomposa, todo valentão. Nossa, eu sou o homem de Deus. E é nessa bobeira que muitos profetas, muitos homens de Deus caem. Começa a dar glamour à vaidade, ao luxo, às coisas que comicham no ouvido, que falam no ouvido. Você é tal, você é isso, você é aquilo, e a pessoa vai só se engrandecendo. E Cristo vai desaparecendo da vida da pessoa. Que ela está tomando o lugar de Cristo em seu próprio ser. Mas olha o que Paulo diz. De boa vontade, ou seja, de agrado meu, me gloriarei nas minhas fraquezas. Quando chegava para Paulo, Paulo, você é isso, você é aquilo. Paulo disse, não. Eu sou falho, eu sou pobre, eu sou nu, eu sou pecador. Mas busco fazer o que é correto. Olha o que Paulo descreveu para seus companheiros, para seus seguidores. Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Paulo não está falando assim, me imita que eu sou o cara. Não, Paulo disse, faça o que vocês têm aprendido de mim. Porque isso eu tenho aprendido dele. Imita o que eu faço. Comece a pensar como eu penso. Comece a fazer as coisas que devem ser feitas. Porque eu faço as coisas que devem ser feitas conforme ele ordena. Esvazie-se de si mesmo. Glorie-se na sua fraqueza, para que o poder de Deus habite em vós. Reconheçam quem realmente vocês são. Fale a verdade de vocês mesmos. Eu sou assim, eu sou pecador, eu tenho vários defeitos, irmão. Mas não passe disso. E nem se enche mais do que aquilo realmente que você é. Paulo disse, eu tenho fraqueza, mas eu me orgulho delas. Me glorio nelas. Para que o poder de Cristo se aperfeiçoe em mim. E para você ver como viveu Paulo. Naquela época, foi um dos maiores apóstolos daquela época, que ganhou várias almas para Cristo. Mas lá ele não estava competindo quem ganhava mais, quem ganhava menos. Não, ele não estava dizendo eu sou mais do que Paulo, eu sou mais do que Marcos, eu sou mais do que Tito, eu sou mais do que João. Não. Eles não ficavam nessa briguinha, não. Eles simplesmente iam e faziam. E amavam o que faziam.
entregar o Evangelho, ver vidas transformadas, ver pessoas se rendendo ao pé de Cristo, tendo a esperança deles, uma recompensa maior dos céus, receberem o vosso galardão nos céus. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Reflita assim consigo mesmos. Reflita aí na sua casa, no seu coração. Que tipo de pessoa eu tenho sido? Porque esse é o tema de hoje. A existência da fraqueza em nosso ser. Ou seja, ela existe, não vai sair daqui. Nos torna mais fortes. Mas nos torna mais fortes quando admitimos que somos fracos e precisamos de um Salvador e precisamos da ajuda dele. Amém? Que o Espírito Santo possa falar mais aos vossos corações. Tenha um ótimo domingo e mais à noite estaremos aqui de novo, falando do amor de Deus. Amém? E capacitando as vossas vidas, para que vocês sejam um bom exemplo sobre a face da terra, para que vocês levem o nome de Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e as doces divinas consolações do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Meu irmão, antes de terminar esse vídeo, não se esqueça, deixe seu like, compartilhe essa mensagem, tá bom? Ative o sininho para que receba os outros vídeos, para que toda vez que eu lançar um vídeo novo, o YouTube te avise, tá ok? Vou deixar também minhas redes sociais abaixo, quem quiser me seguir lá, que Deus abençoe, tá bom? Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus, queridos ovelhas de Cristo. A paz.